Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Glória a Deus por você. Novamente estou aqui para estar lendo mais dois capítulos da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 13 e o capítulo 4 de 2 Crônicas. A gente vai estar dando uma olhada aí na construção do templo e os utensílios do templo. Que nem a gente viu nos capítulos anteriores, né? Que Salomão ali ele já teve sabedoria, o Senhor já tinha dado para ele, e agora ele já vai estar começando a falar com alguns detalhes sobre a construção do templo e os utensílios que eles iam usar ali no templo, né? Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos pedimos, Senhor, que nos oriente com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, ou Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. Começou a construção no segundo dia do segundo mês do quarto ano do seu reinado. Os alicerces que Salomão lançou para o templo de Deus tinham 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, pela medida antiga. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior, recobriu de pinho o seu átrio principal, revestiu-o de ouro puro e decorou com desenhos de tamareiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes das paredes e as portas do templo e esculpiu querubim nas paredes. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu-a o seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. No lugar santíssimo, esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais de asas abertas mediam juntos 9 metros. Cada asa dos 2 querubins de 2 metros e 25 centímetros tocava de um lado na parede do templo e do outro lado na asa de outro querubim. Assim os querubins, com as asas que se estendiam por 9 metros, estavam em pé de frente para o átrio principal. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino com querubins desenhados na parede. Esse véu é aquele que dá para a gente até comentar. E quando Jesus ele foi crucificado, depois da morte dele, esse véu se rompeu, né? E é esse véu aqui que nós estamos lendo agora. Fez na frente do templo 2 colunas, que juntas tinham 16 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2 metros e 25 centímetros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também romãs, colocando-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte de Boaz. Então ele deu os nomes aí, né, para essas questões aí que ele levantou, né, nas portas, né? Enfim, no capítulo 4 fala bem assim: Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Fez tanque de metal fundido redondo, medindo 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura. Esse tanque era onde que os sacerdotes entravam ali para se purificar, né? Que para frente a gente vai ver que ele explica mais com detalhes. Era preciso um fio de 13 metros e meio para medir a sua circunferência.
Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro, de 5 em 5 centímetros. Os touros foram fundidos em 2 fileiras e numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltados para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e a sua borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Sua capacidade era de 60.000 litros. Fez 10 pias, colocando 5 no lado sul e 5 no lado norte. Nelas eram lavado tudo o que era usado nos holocaustos, enquanto que o tanque servia para os sacerdotes se lavarem. Era aquele tanque ali que eu tinha comentado. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações, e os colocou no templo. 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Também fez 100 bacias de ouro para a aspersão. Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal com suas portas, e revestiu-a de bronze as suas portas, pôs o tanque do lado sul no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as apás e as bacias para aspersão. Hurão-Abi terminou assim o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus. Enfim, ali esse Hurão-Abi, né, que fazia todo esse trabalho aí com pedras, com ouro ali, ele que era lapidado aí para estar fazendo esses trabalhos aí. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de corrente que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, os jarros, as apás, os garfos e a de carne e todos os utensílios afins, né? Enfim, ali dá para a gente entender que eles fez esses garfos, essas apás, aí para estar fazendo, quando tinha os holocaustos ali, para estar fazendo uso dessas carnes aí que, digamos assim, de alguma forma, ia cair na mão dos sacerdotes aí. Todos esses utensílios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão o fez em tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. Além desses, Salomão mandou fazer também todos esses outros utensílios para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com suas lâmpadas para iluminarem diante do santuário interno, conforme determinado, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. Enfim, aí ele fez tudo isso, esses detalhes aí, tanto o altar, tudo de ouro puro. E era dessa forma que foi dando aí números finais aí para a construção do templo, né? Então dá para a gente entender que, digamos, de tanto ouro que tinha ali, era magnífica aquela obra. Depois para frente a gente vai vendo aí nos outros reinados que tudo isso aí vai sendo destruído, vai ser tomado, né? E dá para a gente entender que tristeza que seria para aquele povo de Jerusalém ter visto toda essa situação depois de ter completo toda a obra, passado um tempo aí,
foi tudo destruído. Enfim, até o próprio Senhor Jesus, depois a gente vai ver que ele fala, né, que não ficará pedra sobre pedra no templo. E era esse templo aí que a gente está vendo aí como ele foi construído, e o próprio Senhor Jesus depois ele vai estar narrando a respeito desta situação. Enfim, era essa a leitura de hoje. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!